Fala pessoal, mais um vídeo aqui e eu quero mais uma vez reforçar a importância de assistir até o final, porque algumas informações desse vídeo vão estar contidas em quizzes, em perguntas do quiz e também em próximas atividades, ok? Então vamos juntos até o final. Eu quero, antes de avançar, o conteúdo e esse material, quero registrar aqui a minha gratidão pela participação de vocês na discussão da semana 4. Olha como o tempo voa. Eu li atentamente e tenho lido as respostas e comentários e percebi dedicação, esforço em compreender os textos e disposição em dialogar com outros colegas. Isso é bom. É um sinal importante de maturidade acadêmica e também de compromisso pessoal com o aprendizado, com o seu aprendizado. Ao mesmo tempo, é o meu papel como professor chamar a atenção para alguns erros que apareceram em várias respostas. O objetivo não é criticar, mas oferecer parâmetros que ajudem a melhorar a qualidade das nossas próximas atividades, ok? Eu acredito que aprender com os próprios erros é parte fundamental de todo o aprendizado, principalmente acadêmico, aqui conosco, e isso se aplica a todos nós. O primeiro ponto é a falta de originalidade em algumas respostas. Encontrei trechos muito semelhantes, quase idênticos, como se tivessem sido copiados de resumos prontos da internet ou de anotações prévias. Esse tipo de repetição empobrece bastante a nossa discussão ali e não cumpre o propósito da atividade, que é ouvir a reflexão pessoal de cada estudante. A antropologia cultural ela não se limita a definições teóricas, mas envolve crítica, aplicação e vivência. Outro erro recorrente foi a generalização sem exemplos concretos. Frases como toda cultura deve ser respeitada ou cada povo tem a sua forma de viver são corretas em essência, mas superficiais, se não acompanhadas de situações práticas, exemplos. Quando vocês acrescentam experiências pessoais ou exemplos do seu cotidiano, aí sim as respostas ganham vida. E eu também percebi que a confusão conceitual entre alguns autores. Houve estudantes que atribuíram a Geertz ideias de Benedict, ou a Ehrenmeier conceitos de Hofstede. É natural que no início esses nomes se embaralhem, ok? Tranquilo. Mas precisamos ser cuidadosos. Cada autor tem a sua contribuição específica e reconhecê-la é um sinal de rigor acadêmico. Outro aspecto foi a linguagem excessivamente impessoal. Algumas respostas pareciam retiradas de resumos acadêmicos ou até de ferramentas externas do Google, AI. A expectativa aqui não é a redação sofisticada, mas a reflexão clara e pessoal. Então eu prefiro uma resposta simples, mais autêntica, do que um texto perfeito, mas vazio, sem significado, ok? Faltaram também aplicações cotidianas em muitas respostas. A antropologia ela não é útil apenas no papel, ela deve ajudar a interpretar a nossa vida real. E o Geertz, ele não escreveu, por exemplo, sobre rituais apenas para preencher páginas ou textos, artigos, mas para falar sobre a essência de uma cultura. Hofstede, por exemplo, não criou dimensões apenas para gráficos, mas para explicar por que os europeus, asiáticos ou latino-americanos se relacionam de formas diferentes. Outro erro foi a fragilidade nos comentários feito aos colegas. Alguns escreveram apenas concordo, muito bom, sem acrescentar nada. O espaço de comentários é uma oportunidade de aprendizado coletivo e por isso deve ser usado de modo construtivo, ampliando ali as reflexões um dos outros, ok? E por fim eu destaco a importância da autenticidade. É fácil perceber quando uma resposta ela não tem a marca pessoal do estudante. O risco maior hoje é depender de textos prontos ou até da inteligência artificial para elaborar respostas, mas isso vai contra o propósito do curso. Aqui não estamos buscando textos impecáveis, mas reflexões reais, do cotidiano, suas. Essa integridade acadêmica é também parte do testemunho cristão. Como Paulo escreveu em Colossenses 3:23, tudo o que fizerem, façam de todo o coração, como para o Senhor, e não para os homens. Resumindo, os pontos que precisam aqui serem melhorados são esses. 1. Produzir respostas originais, evitando cópias. 2. Ir além de generalizações, trazendo exemplos práticos. 3. Diferenciar corretamente os autores e suas ideias.
4. Escrever de forma clara e pessoal. 5. Relacionar os conceitos com as situações reais. 6. Fazer comentários construtivos, não superficiais. 7. Preservar a autenticidade e integridade acadêmica. Esses ajustes farão com que as próximas discussões sejam muito mais ricas e proveitosas. E feita toda essa análise, vamos agora aprofundar a contribuição dos principais autores estudados até aqui, reforçando como esses conceitos dialogam com a fé cristã. O Franz Boas, considerado o pai da antropologia cultural, ele rompeu com teorias deterministas que acreditavam que raça ou biologia determinavam capacidades intelectuais e morais. Para Boas, a cultura era o principal fator na formação humana. Em termos cristãos, se pode dizer assim, isso nos lembra de Atos 17 e 26, onde Paulo afirma que Deus criou um só homem, toda a humanidade, de um só homem toda a humanidade, distribuindo-a pelas nações. A dignidade humana não está na cor da pele ou em traços biológicos, mas na condição de portadores da imagem de Deus. Ruth Benedict, aluna de Boas, ela também foi aluna de Boas, ela expandiu seus princípios muito mais no seu livro, né, o Padrões de Cultura, e dizendo que não há culturas melhores ou piores, mas diferentes formas de organizar a vida. Essa percepção ajuda cristãos a entender por que o evangelho se manifesta de maneiras distintas em diferentes contextos. Já o Clifford Geertz, ele trouxe a ideia da descrição densa, mostrando que cultura é um sistema de símbolos e significados. O seu estudo de luta, que ele usou, luta de galos, lá em Bali, revelou que as práticas aparentemente banais carregam profundos significados sociais. Para missionários, isso significa reconhecer que até pequenas práticas podem ter grande peso cultural. O Gert Hofstede contribuiu com o estudo das dimensões culturais, ajudando a explicar estilos de liderança, comunicação e relacionamento. Para cristãos vivendo em contextos multiculturais, esse conhecimento é ferramenta prática para evitar julgamentos apressados e cultivar uma maior unidade. Harry Meyer aplicou essas ideias ao mundo globalizado, mostrando como estilos de comunicação, feedback e liderança variam entre culturas. Para nós, isso lembra a importância da escuta atenta e da humildade cristã em contextos interculturais. Já o Lidório, ele une teoria antropológica e prática missionária. Ele enfatiza observar, escutar, compreender antes de interpretar. E essa é uma postura que está alinhada, né, ao exemplo de Jesus Cristo. Ele se aproximava das pessoas, ouvia essas histórias e só então falava de transformação do reino de Deus. Celso Castro destaca que a antropologia não serve apenas para estudar povos distantes, mas também a nossa própria sociedade. Isso ajuda a discernir o que é o evangelho e o que é apenas uma prática, um costume cultural. O Marcelo Carvalho, ele reforça que a cultura ela é dinâmica, em constante transformação. Essa visão é útil para compreender identidades em diáspora e lembrar que a igreja precisa estar aberta a mudanças sem perder a essência do evangelho. Vamos falar mais sobre diáspora mais à frente. Paul Hibbert destaca que toda fé é vivida em cultura e desenvolveu a noção da cosmovisão. Isso nos alerta para não confundirmos a fé cristã com expressões culturais particulares. Michael Agar introduziu a ideia dos rich points, momentos de choque cultural que devem ser vistos como oportunidades de aprendizado e não de rejeição. Duane Elmer, em Cross Cultural Connections, lembra que boas intenções sem compreensão podem gerar dano. A sua parábola do macaco e do peixe, ela ilustra que servir ao outro exige muito mais que entusiasmo. Requer humildade e a escuta. David Livermore propôs a inteligência cultural, dividida em motivação, conhecimento, estratégia e ação. E para cristãos, isso se traduz em amor prático, compreender a cultura do próximo como uma expressão de cuidado. Isso é muito importante. E unindo todos esses autores, nós vemos um quadro consistente de ferramentas para compreender o mundo culturalmente diverso ao nosso redor. E para nós, seguidores de Cristo, a antropologia cultural não é apenas disciplina acadêmica,
mas recurso para viver a missão de Deus com muita sabedoria no dia a dia. E acima de todos esses pensadores, estudiosos que analisamos até aqui, há uma figura central que ilumina qualquer reflexão sobre cultura, identidade e vida: Jesus. Ele não escreveu livros de antropologia, não desenvolveu teorias acadêmicas, mas sua vida e ministério são a expressão mais perfeita do que significa entrar em uma cultura, compreender símbolos e linguagens e então comunicar uma mensagem transformadora. Ao observarmos o ministério de Jesus, notamos que ele jamais pregou o reino de Deus em abstrações distantes. Ele falava de sementes, de ovelhas, de vinhas, de moedas perdidas, de casas construídas sobre a areia ou a rocha. A sua mensagem estava profundamente enraizada na cultura daquele tempo. Os exemplos que usava não eram universais em si mesmos, mas expressões culturais, concretas, que todos ali, que estavam ouvindo, podiam compreender. Essa é a primeira lição. O próprio Filho de Deus se fez humano, não apenas em corpo, mas em linguagem, em símbolos, em práticas sociais. Isso nos mostra que Deus não se comunica conosco fora da história, mas dentro dela. Ele não fala em um vazio cultural, ele assume uma forma inteligível para que possamos então compreendê-lo. A encarnação é o maior testemunho disso. João 1,14 afirma: o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Habitar é mais do que simplesmente estar presente. Significa compartilhar, viver junto e experimentar as alegrias e as dores daquela comunidade. E quando Jesus ele estava ali se assentando, à mesa com publicanos e pescadores, ele estava rompendo aquelas barreiras sociais e religiosas. Comer junto era, no mundo antigo, um símbolo de aceitação e relacionamento. Sua escolha de partilhar refeições com marginalizados não era um detalhe, mas um gesto cultural carregado de significado. Ele estava dizendo, por meio de um símbolo social bem reconhecido, que o reino de Deus é para todos. Essa atitude nos ensina que o evangelho não é proclamado apenas em palavras, mas em gestos que dialogam com a cultura do entorno. Outro exemplo é a parábola do bom samaritano. Ao escolher um samaritano, alguém desprezado pelos judeus, como aquele herói da história, Jesus usou uma tensão cultural muito profunda para ensinar sobre o amor ao próximo. Ele poderia ter usado um israelita comum na parábola, certo? Mas escolheu aquele que representava a alteridade, o estrangeiro, o marginalizado. Assim, ele não apenas contou uma história, mas confrontou preconceitos culturais e ampliou muito a compreensão de quem era o próximo na visão daquele povo. O evangelho, portanto, ele não chega com uma mensagem desencarnada. Ele fala por meio da cultura, ele ressignifica essa cultura. Isso nos leva a perceber que viver como filhos de Deus, isso implica seguir esse modelo de Cristo. Não somos chamados para ignorar ou rejeitar uma cultura, mas para discernir, para viver junto, para usá-la e comunicar, assim então, o reino de Deus. Jesus também mostrou que Deus é profundamente relacional. Ele não veio como um mestre distante, que apenas transmitia conhecimento e passava. Ele andou com os discípulos, conversou, respondeu perguntas, ouviu dores, e isso por anos. Ele chorou com os que choravam, alegrou-se em festas de casamento, acolheu crianças. O Deus que se revelou em Cristo é um Deus que se relaciona. Essa dimensão é essencial para nós. Não seguimos uma religião abstrata, mas é um Deus que deseja intimidade com o seu povo. Esse é o nosso Deus. Isso contrasta fortemente com certas visões de divindade presentes em outras culturas. Muitos povos viam seus deuses como figuras distantes, inacessíveis, preocupadas apenas com sacrifícios formais. O Deus revelado em Jesus é diferente. Ele caminha conosco. Emanuel significa exatamente Deus conosco. Esse com é cultural, é histórico, concreto, não é apenas presença espiritual, mas encarnação no meio da vida humana. Essa compreensão deve nos emocionar, porque mostra a profundidade do amor de Deus. Ele não ficou em seu trono distante, mas entrou em nossas histórias, falou a nossa língua, assumiu nossas dores. Em Hebreus 4,15 reforça:
Não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, mas sim alguém que, como nós, passou por todo tipo de tentação, porém sem pecado. Esse versículo é, de certa forma, uma declaração antropológica. Deus não nos conhece de fora, mas de dentro. Quando olhamos para os relatos dos evangelhos, vemos como Jesus interagia com diferentes grupos culturais. Com os fariseus, usava linguagem teológica e referências à lei. Com pescadores, falava de redes do mar. Com camponeses, falava de sementes, colheitas, certo? Com mulheres marginalizadas, falava de aceitação e dignidade. Cada encontro era uma aula de contextualização. Ele adaptava a sua forma de comunicar sem alterar a essência da sua mensagem. Esse é o modelo perfeito para a missão cristã em qualquer lugar, em qualquer época. E isso foi verdade do primeiro século, continua sendo hoje e vai ser sempre assim. Deus ainda fala conosco dentro dos nossos contextos culturais. Ele não exige que abandonemos nossa língua, nossas expressões ou símbolos para sermos aceitos. Pelo contrário, ele se revela por meio deles. E cada povo pode louvar ao Senhor em sua própria língua, com sua própria música, com suas próprias expressões culturais. Isso não diminui a universalidade do Evangelho, mas então amplia. Para nós, isso traz duas implicações bem práticas. Primeiro, precisamos aprender a discernir a cultura em que estamos inseridos. Quais são os símbolos práticos e discursos que podem ser usados para expressar ali então o Evangelho? Quais precisam ser confrontados porque distorcem a verdade? Quais podem ser transformados em instrumento de testemunho? Esse exercício de discernimento, ele é fundamental, ok? E segundo, precisamos assumir a postura de Jesus, viver de forma relacional. O cristianismo não é um sistema de crenças, mas um modo de vida que se expressa em relacionamento com Deus e com o próximo. Ser cristão é, antes de tudo, seguir aquele que se aproximou de nós. Isso exige abrir espaço para ouvir, caminhar junto, chorar e celebrar com essas pessoas. O Evangelho nos chama a viver como Jesus viveu, de forma encarnada, contextualizada e relacional. Isso não é uma teoria distante, mas um chamado para o nosso dia a dia. Significa, por exemplo, que ao conversar com um colega de outra cultura, a nossa primeira atitude deve ser ouvir, compreender e não julgar. Significa que ao ver uma prática cultural diferente, nossa postura deve ser perguntar o que aquilo significa antes de condenar. Significa que ao servir, devemos fazer com humildade, conscientes de que nossas boas intenções podem falhar se não forem acompanhadas da escuta, e uma escuta intencional, de qualidade. Jesus mostrou que a verdade do reino não precisa de formas sofisticadas para ser comunicada. Ele usava exemplos muito simples do cotidiano. Isso é um lembrete de que o poder do evangelho está na essência e não na sua forma. Muitas vezes ficamos presos em formatos, em estilos, esquecendo que o importante é a mensagem. Deus nos ama, nos chama ao arrependimento e nos convida a viver em comunhão com Ele e com os outros. Ao olharmos para a maneira como Cristo usou a cultura de seu tempo, nós somos sim desafiados a fazer o mesmo. Esse chamado missionário não é apenas para os que viajam para outros países, mas para cada um de nós, em nosso cotidiano, nosso ambiente de trabalho, nossa casa, nossa vizinhança, nossas amizades. Tudo isso são espaços culturais onde podemos e devemos testemunhar de Cristo. Não precisamos usar palavras rebuscadas, refinadas para mostrar tudo isso, mas viver de uma forma coerente com aquilo que falamos. Esse é o modelo que nós encontramos em 2 Coríntios 3, 2-3, quando Paulo escreve: vocês mesmos são a nossa carta, escrita em nossos corações, conhecida e lida por todos. Vocês são como uma carta de Cristo, resultado do nosso ministério, escrita não com tinta, mas com o Espírito de Deus vivo, não em tábuas de pedra, mas em tábuas de corações humanos. Essa é uma imagem poderosa. Cada vida cristã é um texto que comunica algo sobre Deus àqueles que a observam. Então, assim, a antropologia cultural ela se torna um recurso não apenas acadêmico, mas
profundamente espiritual. Ela nos ensina a ler os sinais, os símbolos e os comportamentos de uma cultura para então que possamos comunicar essa mensagem de uma maneira clara e relevante. E ao mesmo tempo, nos lembra que também nós estamos sendo lidos. Nossa vida, nossas escolhas, nossas palavras, atitudes. Esse grande desafio é viver como Jesus viveu, em fidelidade à verdade de Deus e em profunda conexão com as pessoas ao redor. Não é fácil, porque exige abrir mão do orgulho, do julgamento rápido, da pressão de impor nossa visão, mas é o caminho do discipulado. É viver como filhos de um Deus que se revelou como Pai, que deseja comunhão, que nos chama para uma vida de amor, justiça, paz, relacionamento com Ele. Quando compreendemos então isso, o estudo deixa de ser apenas algo para adquirir, mas uma expressão do nosso caráter, transforma a nossa vida. Vocês não estão apenas conhecendo mais de ferramentas sobre antropologia, mas estão sendo equipados para viver como testemunhas de Cristo, onde quer que Ele te leve. E isso, eu acredito, é o maior aprendizado que nós podemos levar desse curso. Jesus nos mostrou que Deus é relacional, que o reino se comunica dentro da cultura e que nossa vocação é refletir essa mesma postura. Viver não de forma isolada, mas conectada. Não de forma arrogante, mas humilde. Não de forma indiferente, mas amorosa. Que ao continuarmos esse curso, essa nossa jornada, a gente possa guardar no coração essa lição, que Deus nos encontrou em nossa cultura, falou a nossa língua, entrou em nossa história. E agora somos chamados a fazer o mesmo, certo? Levar o Evangelho de Cristo a outras culturas que nos cercam. Não com imposição, mas em forma de convite à vida plena, que só Ele pode oferecer. Eu louvo a Deus, porque um dia pessoas trouxeram essa mensagem para mim, de uma maneira que eu pudesse compreender claramente. Eu era criança, 7 anos de idade, mas a maneira que eu via aquele amor de Jesus sendo trazido por diferentes pessoas, era uma igreja pequena, no interior de São Paulo. Missionários vinham de vários países apresentar os seus trabalhos, e obviamente em momentos específicos do ano, mas aquilo para mim era tão impactante, era tão incrível de ver como que pessoas que estão em contexto de África, América Latina, com expressões diferentes, eles iam com as roupas diferentes, eles iam com estilos bem diferentes de compartilhar ali sobre seus projetos, mas na minha cabeça de criança era algo uau, incrível. Como que aquele Deus, que aquele meu pastor fala no domingo, essa mensagem é a mesma mensagem que está aqui na África, é a mesma mensagem que está nesses países da América Latina, e isso faz um impacto tremendo na vida daqueles que ouvem e na minha, como criança, mas não somente na minha, dessa galera aqui, cercada na minha igreja pequena, mas naquelas famílias, melhor ainda, na minha mãe. Eu vejo a minha mãe, a maneira que ela fala com Deus, eu vi minha mãe orando, eu vi minha mãe lendo a Bíblia, eu vi minha mãe me orientando, e sempre com muita fé, aquela maneira de se expressar, aquele Deus poderoso que se fez homem, registrou sua mensagem de uma maneira que nós pudéssemos compreender, foi traduzido então para o português, alguém levou aquela mensagem para minha mãe, e então eu com 7 anos de idade, tendo acesso a tudo aquilo, meus irmãos, e aqueles que não são cristãos, queridos colegas, quando eu vi tudo aquilo ali, falei, Deus, isso é demais, por favor, me ajude a crer em Ti, eu quero ser um seguidor de Jesus. Então para mim, aos 7 anos de idade, aconteceu essa mudança de chave, que louvado seja Deus, grato eu sou pelo amor de Deus. Ao longo dos anos foi apenas crescendo, crescendo, crescendo. Muitos altos e baixos, mas sempre uma progressão contínua. Essa é a mensagem que eu quero que você carregue contigo. Como que antropologia cultural, como que podemos entender melhor o ser humano, as diversas maneiras dele se expressarem, compreender mais, enriquecer a minha compreensão sobre o outro, mas também de uma forma amável, compartilhar aquilo que creio, para que a vida daquela pessoa tenha um significado muito diferente, que é a vida plena que só Jesus traz. Que você tenha gostado, aproveitado, reflita, faça anotações, te encorajo, faça anotações, são muitos termos, muitas informações, muitos autores. Tenha um caderno, tenha uma pasta no seu laptop, enfim, mas registre isso, anote, faça, coloque autores, diferenciação de um autor para o outro, e qualquer dúvida,
Nós temos uma equipe agora com 2 assistentes para poder te auxiliar e também estou aqui para te auxiliar nessa caminhada. Deus te abençoe e nos vemos no próximo vídeo. Bons estudos!